Em 2 de fevereiro de 2026, semanas antes do início da Operação Epic Fury, a Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos divulgaram imagens de A-10C Thunderbolt 2 realizando treinamento de apoio aéreo aproximado com o USS Santa Bárbara, um navio de combate litoral da classe Independence, no Golfo Árabe. Segundo a revista Air e Space Forces Magazine, o exercício foi uma preparação deliberada para o cenário específico de caçar as frotas de lanchas de ataque rápido do Irã dentro e ao redor do Estreito de Hormuz. O A-10 foi projetado na década de 1970 para destruir tanques soviéticos nas planícies da Europa Central. Toda a sua fuselagem foi construída em torno de uma única arma, o GAU-8/A Avenger, um canhão rotativo de 30 mm com 7 canos. Segundo a entrada da Wikipédia sobre o A-10, esse canhão dispara projéteis de urânio empobrecido originalmente destinados a perfurar os cascos de veículos blindados. A aeronave vem realizando missões de combate desde 1977. A Força Aérea tem tentado aposentá-la há anos. Em 19 de março de 2026, 3 semanas após o início da Operação Epic Fury, o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, posicionou-se no pódio do Pentágono e declarou: "O A-10 Warthog está agora no combate ao longo do flanco sul e está caçando e destruindo embarcações de ataque rápido no Estreito de Hormuz." A aeronave projetada para deter a blindagem soviética é agora a plataforma principal que patrulha o ponto de estrangulamento de petróleo mais importante do mundo contra as lanchas rápidas iranianas. Para entender por que o A-10 está realizando essa missão e não um F-35, ajuda a compreender como é o Estreito de Hormuz como ambiente de combate. Segundo a análise de defesa do National Interest, as lanchas de ataque rápido do Irã são pequenas, de movimento rápido e de baixa assinatura, muitas vezes quase indistinguíveis de embarcações civis quando vistas de altura. Elas emergem de enseadas costeiras, realizam operações de assédio e se retiram antes que uma aeronave mais rápida possa readquiri-las. Segundo a análise do National Interest, caças supersônicos como o F-15, F-16 e F-35 têm uma velocidade de stall muito alta, o que significa que não conseguem enfrentar alvos de movimento lento sem ultrapassá-los rapidamente. O A-10 não tem essa limitação. Seu design subsônico permite que ele orbite um setor do estreito por períodos prolongados. Desça a baixa altitude, identifique visualmente os alvos, daí ataque e retorne, repetindo o ciclo por horas em uma única saída. Segundo os relatórios de defesa do House of Saudi, o A-10 custa significativamente menos por hora de voo do que as aeronaves de quinta geração, tornando-o mais adequado para patrulhas sustentadas em Hormuz do que caças de quinta geração mais rápidos como o F-35, que custam 5 vezes mais por hora de voo. Segundo a Defense One, o uso contínuo de mísseis interceptores caros e saídas do F-35 contra plataformas iranianas baratas é caro e insustentável. O A-10 oferece uma resposta mais econômica a uma ameaça de baixo custo. Há uma segunda razão pela qual o A-10 é adequado para essa missão, que não tem nada a ver com suas armas. Segundo a análise do CENTCOM Citadel, da cabine blindada do A-10, um invólucro de titânio de 540 kg, informalmente conhecido como a banheira, protege o piloto do fogo de canhão até calibre 23 mm. As lanchas de ataque rápido iranianas tipicamente carregam metralhadoras pesadas, granadas propulsadas por foguete e mísseis de curto alcance. O A-10 pode absorver esse tipo de fogo e continuar a missão,
Segundo a análise do Army Recognition sobre o papel de combate do A-10 na Epic Fury, os sistemas redundantes e o design tolerante a danos da aeronave permitem que ela opere dentro do alcance do fogo de armas leves e das defesas aéreas de curto alcance, condições prevalentes em toda a área de missão de Hormuz. Um F-35, operando na mesma altitude sobre lanchas rápidas iranianas armadas, enfrentaria um risco muito maior para uma plataforma significativamente mais cara. Segundo o relatório do CENTCOM Citadel, o histórico de combate do A-10 na Guerra do Golfo Pérsico reforçou essa capacidade de sobrevivência. Ele realizou 8.100 saídas, atacou mais de 1.500 tanques e 2.000 veículos, e manteve uma taxa de capacidade de missão de 95,7%, enquanto sofria impactos diretos e retornava à base. Essa durabilidade foi incorporada ao design original. Segundo a análise do The Aviationist das imagens divulgadas pelo CENTCOM em 15 de março de 2026, os A-10C Thunderbolt II, que apoiavam a operação Epic Fury, foram fotografados com uma carga de combate específica, um pod de mira Lightning para óptica de precisão e mira infravermelha, 2 mísseis guiados ar-superfície, a GM-65. Maverick, um tanque de queda central de 600 galões para maior alcance e tempo de permanência. Um pod de foguetes LAU-130 e um de 7 disparos carregado com foguetes. Hydra 70, guiados a laser APKWS-2, e 2 mísseis Araraí M9M Sidewinder para autodefesa e potencial interceptação de drones. Segundo a Aerospace Global News, o AGM-65 Maverick é a arma principal para alvos maiores e mais bem definidos. Ele pode travar em embarcações individuais de vários quilômetros de distância, usando orientação infravermelha ou eletroóptica. Contra uma lancha de ataque rápido, operando em mar aberto, o Maverick fornece capacidade de engajamento à distância. O piloto pode identificar o alvo pelo pod Lightning, designá-lo e lançar sem entrar no alcance da defesa pontual. Para embarcações menores e mais rápidas em curta distância, os foguetes guiados a laser APKWS-2 são particularmente adequados. Segundo a Aerospace Global News, eles convertem foguetes Hydra 70 de 2,75 polegadas não guiados em munições de precisão capazes de atingir alvos marítimos pequenos e de movimento rápido a curta distância. The Warzone observou que os A-10 têm usado APKWS-2 tanto contra alvos na superfície quanto contra drones vinculados ao Irã, tornando a mesma arma eficaz contra 2 camadas diferentes do bloqueio simultaneamente. Por trás de todas as opções guiadas por precisão, o A-10 ainda carrega sua arma principal, o GAU 8/A Avenger. Segundo a análise de defesa do House of Saudi, o canhão é um canhão rotativo de 30 mm com 7 canos capaz de disparar 3.900 projéteis por minuto, de munição de urânio empobrecido, originalmente destinada a perfurar cascos de veículos blindados. Segundo a Wikipédia, o tambor de munição comporta até 1.350 projéteis. Segundo o House of Saudi, contra os cascos de fibra de vidro e alumínio das lanchas de ataque rápido iranianas, a arma é devastadora. Uma arma projetada para vencer a blindagem de tanques de batalha encontrará muito pouca resistência no casco de uma lancha rápida do CGRI. A comparação de custos é clara. Segundo analistas de defesa citados pelo 1945, uma única embarcação de ataque rápido iraniana custa dezenas de milhares de dólares. A munição GAU 8 do A-10 custa uma fração de qualquer alternativa de míssil por engajamento. Os A-10 que agora operam no Estreito de Hormuz não são uma designação aleatória. Segundo os relatórios em nível de unidade da Aerospace Global News,
Os A-10C são operados pelo 75º Esquadrão de Caça Tiger Sharks, parte do 23º Grupo de Caça da Base Aérea Moody. Essas mesmas aeronaves foram desdobradas para a Jordânia antes do início da Epic Fury, já realizando ataques terrestres contra alvos vinculados ao ISIS na Síria, como parte da Operação Hawkeye Strike, em dezembro de 2025, e atacando grupos de milícias apoiados pelo Irã no Iraque, depois que a Epic Fury foi lançada em 28 de fevereiro. Segundo a Aerospace Global News, a unidade estava presente no Oriente Médio muito antes de o conflito escalar para a missão de Hormuz. Chefes de tripulação da USAF, do 75º FS, realizaram uma inspeção pós-voo de um A-10C em um local não revelado no Oriente Médio em 29 de janeiro de 2026. O papel de interdição marítima sobre o estreito, anunciado publicamente em 19 de março, foi uma expansão de uma missão que a unidade já estava executando no teatro. Segundo The War Zone e Air e Space Forces Magazine, essa preparação marítima não foi improvisada. Em setembro de 2023, 2 A-10 do 75º Esquadrão de Caça de Moody atacaram ameaças de superfície simuladas no Golfo de Omã, com o contra-torpedeiro de mísseis guiados classe Arleigh Burke USS Statham. Um treinamento especificamente para o cenário que agora se desenrola no estreito. O exercício com o USS Santa Bárbara de fevereiro de 2026 foi a continuação direta dessa preparação. Para entender a missão do A-10, ajuda a compreender especificamente para que a frota de lanchas de ataque rápido do Irã foi projetada. Segundo a análise do Army Recognition sobre a doutrina naval iraniana, a marinha do CGRU depende de uma frota de plataformas incluindo lanchas de mísseis Paycap, embarcações de ataque rápido Zolfagar, lanchas de alta velocidade Seraj e navios patrulha classe Ashura, projetados para ataques rápidos de golpear e fugir, tanto contra o tráfego comercial quanto contra os navios militares que operam no Golfo, tipicamente armados com mísseis antinaviose, foguetes, torpedos e minas navais. Segundo a análise do 1945, a estratégia do Irã emprega essas embarcações econômicas em ataques de saturação, lançando múltiplas embarcações simultaneamente em enxames projetados para sobrecarregar as defesas baseadas em navios. No Estreito de Hormuz, que tem apenas 21 milhas náuticas de largura em seu ponto mais estreito, a geometria confinada significa que os navios não podem manobrar para criar distância. As lanchas de ataque rápido podem emergir de enseadas costeiras, realizar seu ataque e retirar-se para águas territoriais iranianas mais rapidamente do que muitas respostas convencionais permitem. O lançamento de minas é uma missão igualmente crítica para essas embarcações. Segundo o comunicado do CENTCOM de 10 de março, as forças americanas atacaram 16 minadores iranianos perto do Estreito de Hormuz naquele dia apenas. Segundo o general Kane, no briefing de 19 de março, o mesmo briefing onde ele anunciou o papel do A-10 em Hormuz. Continuamos caçando e atacando ativos flutuantes, incluindo mais de 120 navios e 44 minadores. A capacidade de vigilância persistente do A-10 aborda diretamente a missão de lançamento de minas ao atacar as embarcações antes que possam desdobrá-las. A presença do A-10 no Estreito de Hormuz em março de 2026 não é algo que a Força Aérea planejou. Segundo os relatórios do 1945, o pacote de gastos da USAF para 2026 incluiu um pedido de 57 milhões de dólares para aposentar todos os 162 A-10 restantes. O serviço havia tentado desfazer-se da plataforma por anos,
argumentando que era uma aeronave de missão única, inadequada para o conflito moderno entre pares. O Congresso discordou. Segundo Air Force Times e Eurasian Times, a Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2026, aprovada em dezembro de 2025, rejeitou o plano de aposentar todos os 162 aviões A-10, enquanto proibia estritamente o uso de fundos do AF 2026 para aposentar, preparar para aposentar ou alienar. A-10 esse abaixo de uma frota de 103 aeronaves, pelo menos até 30 de setembro de 2026. Segundo a Defense One, sem essa intervenção, o A-10 não teria estado disponível para a campanha de Hormuz. O momento é preciso. A proteção do Congresso expira em 1º de outubro de 2026. Segundo a análise do 1945, a frota está pronta para diminuir drasticamente, se não completamente, em 1º de outubro. O A-10 está reportedly lutando por seu futuro operacional em tempo real, demonstrando no Estreito de Hormuz exatamente a capacidade que o plano de aposentadoria da Força Aérea disse que não era mais necessária. Segundo a análise do 1945 sobre o papel do A-10, em um confronto entre pares, o Warthog é um alvo de movimento lento. Mas no ambiente pós-defesa aérea do conflito iraniano de 2026, tornou-se um predador ápice econômico. Sua capacidade de absorver fogo de armas leves e permanecer sobre o Estreito de Hormuz fornece uma vigilância persistente que os jatos de quinta geração mais rápidos e caros não conseguem igualar. Segundo a análise do Army Recognition, a presença do A-10 sobre o estreito cria um efeito de supressão que se estende além dos engajamentos individuais. A presença persistente no ar obriga as unidades adversárias a permanecerem ocultas, atrasa as decisões de lançamento e perturba as táticas de enxame coordenadas. Um comandante de lancha de ataque rápido iraniano, que sabe que um A-10 está orbitando em baixa altitude sobre ele, enfrenta um cálculo de risco fundamentalmente diferente do de um que não sabe. Segundo o comandante do CENTCOM, o almirante Brad Cooper, em um vídeo de 16 de março no Chess, as forças americanas tinham naquele ponto atacado mais de 100 navios navais iranianos, com Cooper declarando: "Continuaremos a esgotar rapidamente a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação dentro e ao redor do Estreito de Hormuz." Até 19 de março, o dia em que Kane anunciou o papel do A-10 em Hormuz, esse número havia aumentado supostamente para mais de 120 navios e 44 minadores atacados. O papel do A-10 na campanha de bloqueio tem limites reais. A frota de lanchas de ataque rápido do CGRI do Irã, embora muito degradada, supostamente retém capacidade significativa. Segundo múltiplos analistas de defesa, as pequenas embarcações do CGRI podem ser dispersas entre o tráfego pesqueiro civil e comercial, tornando a identificação visual em baixa altitude complexa. O Estreito de Hormuz permanece em grande parte fechado ao tráfego comercial no final de março de 2026, com o bloqueio do Irã sustentado por uma combinação de ataques de drones, minas e a ameaça de fogo de mísseis a partir da costa. O A-10 aborda diretamente a camada de embarcações de superfície desse bloqueio. Ele não aborda a ameaça de minas. Isso requer navios especializados em contramedidas de minas. Ele não aborda a ameaça de mísseis a partir da costa. Isso requer B-2 e armas de precisão de longo alcance. E ele não opera após o anoitecer com a mesma eficácia que durante o dia, embora o pod de mira Lightning forneça alguma capacidade noturna. Segundo a avaliação equilibrada do Army Recognition, enquanto as aeronaves de quinta geração se destacam em penetrar o espaço aéreo defendido e atacar alvos fixos de alto valor,
Elas não são otimizadas para o engajamento sustentado de numerosos alvos de baixo valor, mas operacionalmente decisivos, como as embarcações de ataque rápido. E o A-10 preenche essa lacuna. O A-10 Thunderbolt II voou pela primeira vez em 1972. Foi construído para lutar em uma guerra na Europa que nunca aconteceu. Foi programado para aposentadoria mais vezes do que a maioria dos pilotos tem horas de voo. Sobreviveu aos argumentos contra ele no Iraque, no Afeganistão, na Síria. E agora no Estreito de Hormuz. Em 2 de fevereiro de 2026, 26 dias antes de a guerra começar, os A-10 estavam treinando com um navio da Marinha no Golfo Árabe para a missão específica de caçar lanchas rápidas iranianas. Em 19 de março, o presidente do Estado-Maior Conjunto confirmou que estavam realizando exatamente essa missão em um ambiente de combate real. Em 28 de março, ainda estão voando. A frota para cuja eliminação a Força Aérea orçou $57 milhões é agora a plataforma de primeira linha que defende a via navegável, que transporta 1/5 do petróleo mundial. Segundo o 1945, o A-10 supostamente garantiu uma prorrogação que pode estender seu serviço até 2029. Se isso se mantém após 1º de outubro de 2026, depende em parte de como a campanha de Hormuz é avaliada em última análise. Por enquanto, a aeronave está no ar. O estreito abaixo ainda não está aberto. E as lanchas rápidas iranianas, que a Força Aérea disse que um jato de apoio aproximado, envelhecido, não poderia mais atacar, são o alvo principal. Este vídeo é baseado em relatórios disponíveis publicamente, declarações oficiais e análises de defesa. Alguns detalhes podem estar sujeitos a alterações à medida que a situação continua a se desenvolver.